desejos, as minhas vontades, os meus prazeres. Não queria. Vou confessar para vocês, porque eu não queria ser cristão, muito mais crente, irmão. Há esses anos atrás eu era surfista e me envolvi nessa situação, e aí eu conheci várias coisas que é no mundo, que inclusive uma chamada droga, que é a destruição hoje de muitos. Mas eu não quero falar como eu entrei, eu só quero falar o meu último dia com o diabo. Eu sempre fui para a igreja desde pequeno. Eu vejo as mães trazendo as crianças para a igreja. Eu me lembro quando eu ia para a igreja com minha mãe. Eu me lembro quando eu chegava naquele banco, aquele monte de crente chorando, gritando. Eu falei, que é isso? Que maluquice é essa? Mas eu também me lembro que um dia o pastor orou pelo homem e ele estava com uma cadeira de roda e ele levantou. Mas eu também me lembro que um dia um homem estava cheio de demônios, de subir pela parede igual aranha, e ele foi liberto. E eu me lembro também que na Santa Ceia do Senhor, Deus curando e as pessoas chorando, e para mim aquilo era loucura, meu amado. Porque eu era jovem, queria desfrutar dos prazeres. Enquanto a minha mãe tinha o domínio sobre mim quando eu era criança, eu ia para a igreja por obrigação. Mas depois que eu comecei a pegar uma barbinha, achava que eu poderia fazer as coisas do meu jeito, comecei a fugir, comecei a sair do caminho. E aí entrei lá no mundo da perdição. Meus primeiros amigos me pagaram meu ingresso para entrar no baile funk. Meus amigos. A primeira droga que eu usei nesse baile funk foi loló. E bebi muito, tudo de graça. E dali para frente a minha vida começou a andar para trás. Eu dava 3 passos para frente e 10 para trás. Comecei a me afundar no mundo do crime, comecei a me afundar nas drogas. E Deus teve misericórdia de mim. Porque quem tem promessa de Deus não morre dentro. Não pode passar, não vai passar da morte, mas não morre. E o meu último dia com o diabo foi certo dia, carnaval. Eu estava até aqui de problema, porque depois que eu entrei nas drogas, eu comecei a ser usuário. E você precisa de fazer alguma coisa para ter. E aí eu comecei a roubar. Comecei a roubar pedestre. Comecei a roubar, até assaltar banco já fui, mas graças a Deus não deu certo, deu tudo errado. Mas glória a Deus, voltamos em vida. E daquele dia pra cá eu falei, vou arrumar outra coisa. Comecei a traficar. Tinha uma boca de fumo aqui no bairro Setiba, tinha uma boca de fumo lá em Itaquari, e tinha uma boca de fumo no Cobi de Baixo. Quem conhece o bairro Cobi de Baixo e Santo Torquato sabe. Ficava naqueles becos igual rato. Não dormia, não tinha paz. E me recordo que no último dia que Deus entrou na minha vida, foi um dia muito especial para mim, porque eu não queria ser cristão, eu não queria ser crente, eu não queria ir para a igreja, eu queria continuar surfando, eu queria continuar fazendo tudo que o mundo oferece, do bom e do melhor, entre aspas. E de repente, carnaval, o povo, festa da carne, droga, bebida, prostituição, não é assim? Aí na quarta-feira eles vão lá. Diz eles, né, que vão lá para limpar. Meu irmão, carnaval, as drogas estavam acabando, porque a consumação das drogas no carnaval é pior, aumenta. E quem é esperto, entre aspas, que não é esperto, é um mané, sempre guarda, né? E nessa época eu estava com 2 movimentos e eu guardei para mim 1 quilo de maconha. Eu andava armado, nem parecia. Minha mãe nunca me deu esse mau exemplo, meu amado. A minha mãe sempre trabalhou no banco Banespa, sempre trabalhou, sempre me deu do bom e do melhor. E eu entrei no mundo do crime. De repente,
não me chamavam por Silvano. Tinha 3 apelidos no mundo: GG, Zinho e o outro eu não gosto nem de falar. Mas os que eles mais me chamavam era de Zinho, GG, e tinha um outro aí que era inseto, que eu não gosto de jeito nenhum. Inseto, sai pra lá, tá queimando nem os 3. Quem chama os outros por apelido é o diabo. Fala pro seu irmão: Deus te chama pelo seu nome. Deus te chama pelo seu nome, meu irmão. Fala, meu irmão: Deus te chama pelo seu nome. Deus te chama pelo seu nome. E aí, meu irmão, me ligaram: Sim, vem cá, porque não tem droga aqui e tal. Tô sabendo que você tem. Só que nesse dia eu tinha falado com a minha mãe, que minha mãe também, meu irmão, foi 20 anos, foi 20 anos orando: meu Deus, liberta aquele homem, meu Deus, salva aquele menino. Eu tô vendo da hora de eu perder esse menino. Deus do céu, a mãe sofre, né? E fui pra lá, tinha falado que ia na igreja com ela aquele dia, de tanto ela me perturbar, de tanto ela falar, eu vou na igreja, só que nesse dia, os amigos entre aspas me ligaram, eu fui até eles, cheguei lá, eles não tinham droga, e aí eles queriam comprar e eles não tinham dinheiro, eles tinham uma arma, e eu gostava muito de arma, e aí eu troquei 250 gramas em uma arma, e só que eu fiquei lá o dia, a tarde, e quando deu 7 horas da noite, eu lembrei que eu falei que ia na igreja. E agora? Eu vou para a igreja? Não vou. Tinha armado de fazer uma coisa ruim, que era matar uma pessoa, porque uma pessoa tinha dado um prejuízo para mim, para outro amigo. Então uma mão lavava a outra. Olha só, coisa do diabo. E naquele dia eu lembrei, deu 7 horas, eu lembrei, Bruno, que eu tinha falado com minha mãe que ia para a igreja. Só que eu não fui e fiquei lá. Deu 7, deu 8, deu 9, deu 10, deu 11, deu 11 e meia, vou para casa. Quando eu pego a minha moto, chego em casa, eu me reparo com uma situação impossível. A minha mãe estava morta, praticamente. Ela estava caída no chão, dentro da casa, e ela não falava, a língua enrolada, os olhos. Meu irmão, a situação que não desejo para ninguém. E na hora eu entrei e fui para pegar, para botar ela no colo, para botar ela no carro, levar ela para o hospital. Mas ela balançava a cabeça assim, que não. E eu olhava: você está tudo morrendo. E ela não falava, mas ela só gesticulava: você está morrendo. E você... E ela balançava a cabeça que não. E nisso ela balançou a cabeça que não. Veio uma voz assim, e disse assim: pergunta a ela se o remédio é Jesus. Pronto, estou ficando doido. Olhei para um lado, olhei para o outro. Falei: só posso estar ficando doido. Quem acredita que o Espírito Santo fala no ouvido? Quem acredita? Ele fala: quando você vai cometer algo que não é de Deus, ele fala: não vai não, cuidado. Ele fala, a voz do Espírito Santo é uma voz suave. Ele fala o seu ouvido. E de repente eu não falei nada, fiquei quieto, né? Cheio do eu, cheio do seu cara. E de repente aquela voz vem de novo: pergunta a ela se o remédio é Jesus. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu só posso estar ficando doido. E de repente eu falei assim comigo mesmo. Eu olhei assim para o céu. Não foi para o céu, foi para o telhado que estava dentro da casa. E olhei e falei bem assim: aí Deus, se você existe mesmo, essa parada aí, e se ela levantar essa parada aí, eu vou na igreja, mas eu vou só te visitar. Tá ouvindo? Não vou ser crente. Se ela, mas tem que levantar agora. Eu não quero amanhã, eu quero agora. Você é aquele cara que cura lá na igreja, lá, que levanta paralítico. Eu quero ver então. Eu quero ver. Se o senhor levantar ela agora, eu vou te servir. Eu vou para a igreja, eu não vou ser crente. Meu irmão, para que eu falei isso? Quando eu falei isso, na hora ela levantou falando em línguas estranhas. Quem acredita? Os dons de línguas estranhas, diga glória a Deus.
que sai assim, ó, tem, e vem na minha direção. Eu falei, pronto, minha mãe tá ficando doida. E de repente ela veio em minha direção e falou, meu filho, Deus tem uma obra na tua vida, eu te amo porque você está nessa situação, Deus já fechou portas para você. E Deus começou a falar, e começou a falar, e começou a falar. E eu olhei para ela e não entendi nada. Mas eu confesso para vocês que aquele dia, irmã, alguma coisa entrou dentro de mim. Aquela noite, alguma coisa entrou forte dentro da minha vida. E aí eu saí dali, peguei, deixei ela lá, estava melhor, fui para casa. E descendo lá para minha casa, diferente. Parecia que o efeito da droga tinha acabado. Parece que as coisas ficou diferente. E aí, no outro dia, eu cumpri com a minha palavra. Porque um homem de Deus, ou a mulher, lá no mundo as pessoas não entregam, né? Sim, apanha até a morte, mas não entrega, cara. Porque lá eles falam assim, o crime não é creme de cabelo não, cara. O crime é... Por isso que você vê jovens morrendo e nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude e reagir. E sairmos para fora para salvar os jovens. E naquele dia, passou a noite, passou o dia, eu inventei de limpar o carro para não ficar, porque senão eu ia botar desculpa, não, eu fumei, não, eu coisei. Mas eu não fumei, eu falei, determinei, Senhor, da mesma forma que o Senhor levantou ela, eu quero agora parar de fumar maconha. Meu amado, eu fumava era 10 cigarros de maconha por dia. Eu parei de fumar cigarro, mas dobrei na maconha. Eu não fumava com amigos, eu fumava era sozinho. Tem pessoas que estão aqui que me conheceu. Aqui em Setiba era chamado por esse apelido de zinho, não, de inseto. E Deus me tirou dessa situação, meu irmão. Deu 7 horas da noite, peguei e fui patinar na porta da minha mãe. Mãe! Pra igreja! Quê? Tá com fé? Eu tenho que cumprir um voto, porque lá no mundo, quando você tá fechando com um amigo que diz seu amigo, mas na hora que o negócio pega, ele te deixa na mão, meu irmão. Mas esse amigo que nós estamos servindo não te deixa na mão. Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem na minha vida, que Ele tem na sua vida. Fui para a igreja. Minha mãe era da Assembleia de Deus. E aí, meu irmão, entrei no carro com ela e fomos para a igreja. Só para cumprir o voto, porque eu queria falar, eu tinha que ser homem, né? Uma atitude e ação. Quando eu fui em direção à igreja que minha mãe era, ela era da Assembleia de Deus. E aí chegamos em direção à igreja, ela falou, não é essa igreja que a gente vai não. Aí eu falei, o quê? Já mudou de igreja? Já mudou de igreja? Tá com macaco? Meu irmão era ignorante, o pastor vinha falar comigo. Hoje quando a pessoa fala comigo, não estou satisfeito de você não. Nem liga, eu só vou pro chuveiro, vou orar. Meu irmão, quando o pastor vinha falar comigo, ele, o que foi? Não vou com a sua cara. Ai, polícia. Ai, não tinha medo de polícia não. Fui preso, fiquei preso na polícia civil. Já aconteceu tanta coisa, eu não morri. Fizeram roleta russa já comigo. E abusado. Tinha uma rua lá em Vila Velha que era minha. Uma rua que vigiava carro, era minha. Os meninos trabalhavam para mim. Era abusado. No bairro onde eu andava, as pessoas abaixavam a cabeça quando eu passava. E naquele dia, indo para a igreja, eu falei, tá bom. Só que quando eu falei que ia para a igreja, eu não falei qual igreja que eu ia. E aonde que minha mãe me levou? Da Igreja Universal do Reino de Deus. Pelo amor de Deus. Não é propaganda não. Mas foi lá que Jesus me libertou. E aí chegou lá, pronto. Essa igreja não, mãe. Essa igreja o pessoal rouba.
você está nessa igreja agora. E comecei a falar com ela. Aí a voz do Espírito Santo falou assim: você não falou com a igreja quem foi. E você tem que ir para a igreja. Você falou que ia para a igreja. Aí eu, puxa, errei. Vou falar igual todo mundo fala, dei mole. Era para ter falado que era na igreja lá. Mas aí fui parar onde? Por quê, pastor? Porque eu ia pro baile funk com a galera do bairro Itaquari. A gente ia lá em Itaquari, meu irmão, a gente ia pro baile funk com arma pra arrumar confusão. Quando fechava Rio Branco, aquele bairro, misericórdia. Meu irmão, era só, meu Deus do céu, era só o sangue do Cordeiro. Quem me viu, meu irmão? Quem não me conheceu? Meu irmão, graças a Deus, Deus me tirou da lama. Porque quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. Ele pode passar no deserto, ele pode entrar na cova dos leões, mas quem tem promessa de Deus não morre. Chegamos lá na Igreja Universal da Rede de Deus e eu lembrava da música que eu cantava no baile funk. O pastor na ginada da igreja. Eu cantava isso em momento. Meu irmão, era tripulado. As mulheres levavam as armas escondidas pra gente. Era só o sangue do Cordeiro, meu irmão. Se você tivesse me conhecido, você ia falar assim: está queimado em nome de Jesus. Lá dentro eles cantam, som. E aí entrei na Igreja Universal, pastor, meu irmão Fernando. Entrei lá na Igreja Universal, falei: pelo amor, queimei a língua. Queimei a língua. Podia ir qualquer igreja, irmão, batista, qualquer, mas aquela eu não queria ir, porque era pra mim. As pessoas gostavam da gente, pastor, ó, presta atenção. Quando a pessoa fala: eu não gosto do chuvando da pastora Judiette, é porque não gosta mesmo, tá bom? Não gosta mesmo. Quando a pessoa não gosta daquela igreja, não gosta do pastor Silvano e nem da pastora, é porque eles não gostam mesmo. Mas quando eles falam assim: eu gosto daquela igreja, eu gosto daquele pastor, é porque eles gostam mesmo. Porque sabe que aqui a gente não briga, aqui a gente fala a verdade. Se você quiser largar o cigarro, se você quiser largar a droga, se você quiser largar a prostituição, se você vir para essa igreja, a palavra de Deus vai mudar a sua vida. Assim como mudou a minha vida, vai mudar a sua vida. Porque Deus está nessa casa. Entrei na Igreja Universal de Deus. Eu disse: pelo amor de Deus, tem como entrar nesse não? Entrei na igreja, sentei lá no último banco. O cara, como é do mundão, ó, né? O pessoal que tá sentado atrás, né? Não é chatinha, não. Eu não gostei, pastor, fala pra mim. Eu vou mais naquela igreja. Mas eu não sentava nem no meio. Eu ficava lá na porta, e qualquer coisinha lá, manifestava o demônio, já saía correndo. E quando o pastor vinha na minha direção, eu já procurava já a reta assim pra... E aí aquele dia eu entrei e sentei no último banco, irmãos. A igreja, mais de 1000 pessoas, lá nas retas da Penha. E aí o pastor começou a pregar e falou bem assim: quem veio aqui pela primeira vez? Aí eu: esse cara tá falando comigo. Você que veio aqui pela primeira vez, que está envolvido no crime, no tráfico, olha só, escuta. Hoje eu quero fazer uma oração forte com você. E se você tiver atitude, você não diz que é o bom papai lá fora. Eu falei: esse cara tá falando comigo. Você disse que lá fora o crime não é crime. Eu falei: pronto. Vem aqui na frente, porque é melhor você vir aqui na frente e orar por você e esse enxumalando sair da sua vida, do que você sair daqui da mesma forma que você entrou, cometendo crime, usando droga, uma vida de derrota. Falei: pronto, esse cara tá falando comigo. Fui lá na frente, velho. Fui mó medo, mas fui. Cheguei lá na frente, segura a mão da pessoa que tá do seu lado. E se manifestar o imposto, que lá é imposto, né? Imposto de banco, não é imposto, lá é o demônio. E segura a mão do camarada, pronto. Se manifestar o trem aqui, eu meto a porrada na cara dele. E se me pegar também, meu irmão, eu lembro de mais nada. Depois que ele orou, fiz aquela oração forte, eu não me lembro mais de nada. Eu só me lembro que depois ele falava que era esse malandro que me levava para o crime, para usar droga, para derrota.
Mas naquele dia eu falei assim: eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu tenho promessa de Deus. E falei assim: Deus, da mesma forma que você levantou minha mãe, agora eu quero que você me levante. Primeira coisa que eu quero é parar de usar maconha. Eu quero parar de usar cocaína. Eu quero parar com essas porcarias, lixo do diabo. Me ajuda, Deus! Aí Deus falou assim: a atitude que você tomou, agora a ação. Primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão: fugir dos seus amigos. A Bíblia diz fugir da aparência. A Bíblia diz resistir o diabo. Não tem como você, eu até quero, pastor, eu quero parar de fumar, eu quero parar de ver aquele site pornográfico de madrugada lá, eu tô viciado, eu não consigo. Larga, desliga, se você não consegue, desliga todos, desliga a internet do seu celular, desliga a internet da sua casa, porque é melhor você desligar a internet e subir pro céu do que você ir pra internet com um caldeirão. Primeira atitude, eu tomei, falei com Deus, me ajuda. E a segunda, eu reagi, meu irmão. Eu fui pra cima da maconha, eu fui pra cima do diabo e falei: a partir de hoje, sai da minha vida. E aí, o que eu fiz? Fugi dos amigos, fui parar lá no meio do mato, lá no sítio lá, e fiquei lá. Interessante que eu parei de usar maconha com meio quilo de maconha no meu congelador. E eu não fumei. Passou uma semana e queimei meio quilo de maconha. Minha mãe está comigo aqui e Deus é testemunha fiel. Eu queimei meio quilo de maconha lá no sítio, que ficava escondido lá. Passou mais uma semana, queimei meio quilo de maconha que tinha escondido aqui na casa de praia. E os meus amigos: Zinho tá ficando doido, Zinho tá pirado. Que aqueles crentes fizeram lá, vai ser Lebronzinho, agora Zinho só quer saber. Não, vamos chegar verão, Zinho vai estar com nós aí na parada de novo. Eu passava na rua, quando eu saía na rua, o pessoal: e aí, Zinho, qual é, Zinho, você tá fazendo foto? Eu falei: meu irmão, Jesus vai mudar a vida de vocês como mudou a minha vida. Só que eu não queria ficar no meio deles, porque eu não estava me sentindo preparado para continuar no meio deles. E de repente, irmãos, eu queimei toda essa maconha, todo esse lixo que tinha. E continuei indo para a igreja, A palavra de Deus foi entrando no meu coração. Eu fui recebendo as ministrações, fui recebendo essas orações fortes. E, meu irmão, queria que se tivesse temor, eu falei assim: Senhor, pode deixar ele manifestar, mas manifesta para ir embora. Porque a partir de hoje, eu só quero o Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque eu tenho promessa de Deus. Deus tem uma promessa na minha vida. E Deus falou quando eu era no mundo ainda, que eu ia ser o pastor. Só pode estar ficando doido. Um dia eu saí do Cobi de Baixo, da favela do Cobi de Baixo do Beco, e de repente encontrei, já viu aquelas irmãs da Deus e Amor que usa aquele roupão rosa? Encontrei 3 mulheres daquela lá na porta do Beco, com uma caixinha de som e dizendo assim: Jesus salva, Jesus liberta e batiza com o Espírito Santo e leva uma poção. Olha isso, pronto. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E quando eu passei no beco, quando eu passei para elas estavam com uma caixinha só, com um microfonezinho de fio, segurando um cabo. E um pastor e 3 irmãs com aquele roupão. Eu falei: pronto. E elas andam com aquele, quem já viu, como é que era o nome daquele negócio, aqueles pontos assim para amarrar a pessoa? Como é que é o nome daquela blusa, um blusão que amarra assim? Camisa de força. Camisa de força, mas não é esse nome que usa não na igreja. Eles estavam com um negócio daquele na mão, porque eles estavam fazendo um culto lá no Cubi de Baixo. Eu falei: pronto, vou me amarrar, vou me levar para aquele. Eu falei: pronto, tá amarrado. Aí a mulher veio em minha direção e falou assim: tu tá fazendo o que aqui, homem? O que você tá fazendo aqui? Deus me revela que você, desde o ventre da sua mãe, tem uma promessa. Você é pastor de ovelha. Eu olhei para cara daquela mulher. Confesso para você se eu chorei. Por dentro e por fora. E Deus é fiel. Certa vez, com o meu amigo que era meu parceiro, que chamava Carlos Magno, que era com apelido chamado por Maguinho, as coisas estavam dando tudo errado. A gente não tinha mais paz, ameaçado de morte, a boca de fumo não estava funcionando mais porque a gente estava sendo saqueado direto. Estava complicado. Aí a mãe dele era macumbeira e a mãe dele foi lá fazer uma macumba lá.
Ela veio do Rio de Janeiro para fazer uma macumba lá. E eu nunca gostei de macumba, irmão. Nunca fui nesse trem. Não gosto, nem quando era do mundo. Nunca gostei dessa parada de macumba. Falar desse jeito que eu não gosto mesmo. Pra mim é só Deus. E aí no dia que ela chegou lá com um monte de casca de árvore, aqueles troços feios, eu olhei assim para aquela mulher. Ela olhou para mim e falou assim: quem é esse menino aí? A mãe do rapaz era mãe de santo lá. E a macumba que ela ia fazer aquele dia era para as coisas dar certo, porque nós estávamos, deu tudo errado, estava dando tudo errado. E ela falou que se ela fizesse aquela macumba lá, jogou casca de árvore, virou o sofá de cabeça para baixo. Um negócio esquisito lá. E a gente ia ganhar dinheiro, ela falou pra gente. E eu falei: Maguinho, não faz essa parada não, Maguinho. Isso vai dar errado, negócio de macumba, não dá certo. Aí ele botava cigarro de maconha pro santo, botava aqueles troços na vela, todo dia, cachaça. Porque ela tinha condenado. Mas naquele dia que ela me olhou pra mim, ela falou assim: quem é esse menino? Aí Maguinho olhou pra mim e falou assim: é meu parceiro. É sim. Ela olhou assim pra mim e falou assim: ele tem um orgulho muito forte. Eu falei: amarrado em nome de Jesus. Não, eu falei isso, né? Eu tô falando agora. Eu falei: não, mas eu fiquei assim: tá doido. Eu fiquei com medo da velha, não era bonitada não. Chega que as perguntas no nariz. Troço feio, o diabo humilha, né? O diabo destrói, já viu? Meu Deus, a pessoa fica um lixo. Porque nós somos imagem e semelhança de. Então por isso o diabo quer destruir. Quando você vê a pessoa trocada, a pessoa tem 20 anos de idade, ela parece que tem 50, não é assim, irmãos? Meu Deus. Mas se ela for para os pés do Senhor, ela renova. E ela olhou para mim e falou assim: esse menino aí está me atrapalhando, tem como você tirar ele daqui? Porque não está dando para fazer o trabalho. Aí o Maguinho me levou lá para fora da casa dele. Aí quando ele saiu lá para fora, eu falei assim: ó, esse negócio não vai dar certo, Foi dito e feito. Na mesma semana, o Maguinho foi preso. O parceiro dele e o outro foi morto no assalto. E aí piorou para mim, porque quem ficou na frente da boca todinha foi eu. E aí, meu irmão, foi só sofrimento de derrota. Mas Jesus me resgatou. Fui para o aniversário, fui para a igreja. Falei: eu quero ficar aqui na igreja, eu quero ouvir a palavra, eu quero mudar, eu não quero mais usar essas porcarias não. Tinha 3 meses que estava na igreja, mas eu não quebrei as armas, porque as armas eu gostava muito delas, né? Eu gostava, eu limpava, eu tinha cuidado com elas, eu gostava delas, eu achava, mas um dia o Espírito Santo falou assim: isso aí está te impedindo a se aproximar mais de mim. Aí eu falei: pronto, agora eu tenho que quebrar as 2 armas. Não pode, eu vou vender. Aí o Espírito Santo assim falava assim: você vai vender? E se alguém morrer com essa arma? Você é o culpado. Meu Deus do céu. E meu irmão, e o diabo ia e ligava para mim, pessoas: sim, me presta a arma, aluga para mim, eu vou fazer uma fita, eu te dou R$250, só para fazer um negócio de tarde eu te devolvo. Eles alugavam a arma comigo. Eles pegavam e eles me ligaram para comprar, porque eles ficaram sabendo que eu virei crente. E eles